Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, iniciamos a nossa Eucaristia e queremos lembrar nesta Eucaristia Tiago Medeiros, João Soares e Nicolino de Melo. Também enviamos uma saudação amiga para todos os doentes, para todos aqueles que estão em casa e que nos acompanham nesta Eucaristia, neste tempo de pandemia. Sobretudo aqueles que não podem sair de casa. Celebramos hoje a festa de São Charbel, um maronita, da Igreja Maronita, católicos, e portanto fazemos esta celebração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, no Ontário, Canadá, sendo nós uma igreja no Ontário de língua portuguesa. E neste sentido, em comunhão de todas as igrejas, peçamos perdão para melhor celebrar esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, porque fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor: Voltai para mim, filhos rebeldes, porque eu sou o vosso Senhor. Eu vos tomarei um de uma cidade e dois de uma família, para vos conduzir a Sião, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com inteligência e sabedoria, nesses dias, diz o Senhor, quando crescerdes e vos multiplicardes na terra, não mais se falará da arca da aliança do Senhor, não tornará a ser recordada, ninguém mais pensará nela, nunca se dará pela sua falta, nem será construída outra nova. Nesse tempo, chamarão a Jerusalém trono do Senhor. Em Jerusalém se reunirão todos os povos em nome do Senhor, e não seguirão mais a dureza do seu coração perverso. Palavra do Senhor. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: escutai o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Podemos sentar um bocadinho? Caríssimas irmãs e irmãos, nós continuamos a ler nestes últimos tempos o Evangelho de São Mateus. E hoje o Evangelho é do capítulo 13, versículo 18 a 23. E o Senhor explica a parábola da semente. Mas nós hoje celebramos na igreja São Charbel. É um santo muito importante porque é um santo dedicado à unidade da igreja. Nasceu no norte do Líbano, num povoado chamado Bulgá-Cafra, no ano de 1828. A sua família era cristã e centrada nos valores do Evangelho. Muito cedo precisou conviver com a perda do pai. Libanês, São Charbel foi membro da ordem libanesa maronita e filho da igreja maronita. Esta deve o seu nome ao anacoreta oriental, a um monge, um ermita chamado Maron, falecido no ano 410. A igreja maronita, cujo centro se encontra no Líbano, tem a honra de ter como língua litúrgica o aramaico, a língua que era a língua de Jesus Cristo. Ela também tem a honra de ter permanecido sempre católica, apostólica, romana. A igreja maronita foi a única igreja oriental que ficou sempre ligada ao Santo Padre, o Papa. Eu falo nisto, de São Charbel, nós às vezes vemos em Roma, nos encontros dos cardeais, alguns cardeais com uma touca diferente na cabeça. Há 23 igrejas católicas, e cuja unidade é o Papa. E o manterem-se ao longo do tempo é por causa das invasões árabes, ficaram isolados, ou por causa de razões históricas, mas sempre fiéis a Roma. A igreja ucraniana é uma igreja católica, fiel ao Papa, mas com um rito especial. A última, que já foi com o Papa Francisco reconhecida, é a igreja da Eritreia, um país, a Eritreia, virado ao Índico, que é uma igreja rica. Mesmo nós, em Portugal, temos a igreja de Braga, que já no século II e no século II e século III existia. Na Península Ibérica só havia duas dioceses, Braga e Mérida,
que é muito perto de Badajoz, como nós conhecemos, eram as únicas dioceses. A Igreja de Braga tem um rito especial, se quiser, na liturgia. Podem celebrar a Eucaristia com um rito que é só da Igreja de Braga. Nenhuma mais diocese em Portugal, portanto, nós temos aqui gente de Braga, muita gente que é da Arquidiocese de Braga, mas que tem um rito especial. E no Oriente há 23 igrejas que, pelo tempo, pela história, mais de 1000 anos, se mantiveram fiéis ao Papa, mas completamente isolados. Eu estou convencido que a China, os cristãos, os católicos da China, depois de passar esta temporada, esta perseguição toda, e porque eles estão a sobreviver, fugindo daquele regime e muito isolados, mas continuam católicos, a Igreja Universal terá que dar um estatuto especial, até pelos sacrifícios que estão a passar. Pode não ser no nosso tempo, pode ser daqui a 100, daqui a 200 anos. Mas aquilo que está a acontecer na China neste momento é muito grave e nós devemos rezar. Estas igrejas, portanto, são igrejas que se mantêm fiéis a Roma, mas pelas várias circunstâncias separaram-se. O Santo Cristo dos Milagres, eu repito, o Santo Cristo dos Milagres veio do Oriente, de uma destas igrejas, sobretudo, talvez, de Istambul, de antiga Bizantino, quando foi conquistada, veio para os museus de Roma, do Papa, e quando as irmãs lá foram pedir para abrir um convento em São Miguel, o Papa deu aquela imagem que veio do Oriente. A imagem oriunda dos Açores é uma imagem tremendamente rica, porque une o Oriente ao Ocidente. Não há dúvidas nenhumas que ela estava no Museu do Vaticano. O Papa Clemente é que ofereceu aos Açores, às irmãs, mas essa imagem é destas igrejas, destes católicos perseguidos do Oriente. Eu sinto a missão de construir a Capela de Assunção de Cristo, de renovar, como uma missão, sabendo este jogo do tempo, apesar de nós estarmos a perder muita fé, dos filhos dos portugueses estarem a perder, mas isso não importa. O Senhor tem o seu caminho, o Senhor tem o seu projeto, e nós temos que saber estar em cada momento da história. Nós só temos um tempo. Diz o salmista que 1000 anos para Deus são como um dia, como uma hora. Portanto, o nosso tempo não corresponde ao tempo de Deus. O nosso tempo é breve. Pode ser 60, 70, 80, alguns menos, mas o tempo de Deus é muito diferente do nosso. E nós o que temos que fazer é cristãos hoje, aqui. Amanhã pertence a Deus. Mas eu, sabendo a história da imagem do Assunção de Cristo dos Milagres, é este vir, que é uma honra, e depois os açorianos ao trazer para a Terra Nova, ela foi oferecida pelo Papa às irmãs, porque os Açores era a Terra Nova. Aquilo foi logo nos primeiros anos das descobertas, e o Papa estava contente com aquela ideia. E depois nós sabemos tudo o que aconteceu, e se vós sabeis, pela memória do povo dos Açores, que viveu os milagres, etc. Mas antes, aquela imagem liga o Oriente ao Ocidente, e por isso nós temos a missão e a obrigação de difundir a devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Este São Charbel foi chamado à vida religiosa com cerca de 20 anos. E num seminário libanês, maronita, nós ouvimos falar, por exemplo, no povo curdo. Alguns curdos são católicos, outros são ortodoxos. A Igreja Ortodoxa é outra coisa. A Igreja Ortodoxa, um dia, no ano 1050, disse que não queria estar em comunhão com o Papa. Queria fazer uma igreja diferente, queria seguir outro caminho. Isso é outra coisa. Fizeram um cisma, fizeram uma ruptura.
Não são igrejas dessas, são igrejas que se mantiveram católicas, cercados de ortodoxos e cercados de islâmicos. E fiéis a Pedro, fiéis a Roma, fiéis ao Pedro que veio para Roma. As igrejas evangélicas é a mesma coisa. Foram igrejas que, dizendo-se cristãs, cortaram. Nós é que descobrimos a verdade, nós não queremos seguir Pedro, nós é que seguimos por este caminho. As três igrejas evangélicas. O calvinista é da Suíça, o luterano na Alemanha e a anglicana na Inglaterra. E depois, ao vir aqui para os Estados Unidos e para o Canadá, então houve para aí uma multiplicação de igrejas evangélicas também. Isso é outra coisa. Estas igrejas, a igreja maronita, a igreja ucraniana, a igreja da Eritreia, que foi a última a ser reconhecida pelo Papa, a igreja da Etiópia, que são igrejas especiais. Mas este santo é um santo da unidade, da fidelidade e da unidade. Este caminho é um pouco chocante com o mundo de hoje. O mundo de hoje, toda a gente, há uma doutrina, toda a gente pensa igual, toda a gente faz igual, de uma certa uniformidade, e a Igreja respeita a cultura e a maneira de ser e a maneira de rezar de cada povo. E por isso a Igreja Católica tem tantos problemas, a Igreja Católica tem tantas dificuldades, porque vai contra o caminho que o nosso mundo apresenta. Vamos então pedir a São Charbel, um nome que não é muito comum no Ocidente, mas que nos ajude e que nos ajude, sobretudo, a viver a unidade e a sermos fiéis a Pedro. Hoje, muito poucos católicos reconhecem o valor da unidade, mas não há igreja sem unidade a Pedro. Tu podes ser muito cristão, tu podes ser muito... Não há igreja sem unidade a Pedro. O Pedro II, eu já ando cá há uns anos, não sei se vós vos lembrais do que disseram de João Paulo II, quando chegou da Polónia, foi os maiores disparates. Depois o Bento XVI, foi uma perseguição terrível. Agora o Papa Francisco estava muito bem sossegado na Argentina, nunca imaginou ser Papa, não fazia parte do aparelho. Vai o conclave vai buscá-lo e ele, o que faz? É o Pedro II. É o Pedro II e é aquele Pedro que nós devemos honrar e é essa unidade. Apesar de há muitos de nós termos aspectos e dizermos muita coisa que são humanas e que não são do projeto de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Rezemos por todos os doentes, por todos aqueles que já partiram e que partiram nesta pandemia, pelos nossos irmãos que estão na fase do purgatório. Rezemos por todas as igrejas, sobretudo para que nos mantenhamos fiéis e unidos a Pedro. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade.
fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vida gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, Santo, é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo especial aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e que o Senhor nos acompanhe e que o Santo Charbel nos ajude na unidade e a pensar nisto na Igreja, que hoje não se pensa muito. Cada um vive ao seu nível e não pensamos nos grandes valores cristãos, e um deles é a unidade. Todos boa noite.